Pessoal, todo mundo ouvindo bem aí? Beleza? Show. Primeiro agradecer a presença de todo mundo. Esse é o nosso quarto webinar, se eu não me perdi nas contas aí. Nossa intenção, eu vi o pessoal comentando aí no chat, conversando com o Bruno e tal. Esse é o quarto webinar que a gente está fazendo e, como já é de praxe, né, para quem já assistiu outros aí, a gente sempre pede para quem quiser sugerir o próximo tema. Na verdade, esse é o critério que a gente usa para elaborar o próximo, é sempre com a sugestão da galera que está assistindo o atual. E no último a galera sugeriu que fizesse sobre animar, e assim será. Então quem tiver alguma sugestão aí para o próximo, mandem aí. Inclusive eu vou até anunciar algumas promoções que envolvem isso, envolvem sugestão de tema para o webinar. Tá bom? Mas agradeço aí quem sugeriu, acredito que deve estar assistindo, mas quem veio interessado no tema aí, que ficou sabendo pelo nosso blog ou qualquer coisa parecida, agradeço a presença de todo mundo. E lembrando que quem quiser depois passar isso adiante ou assistir de novo, que seja, vai ficar disponível esse vídeo, assim como tem lá os outros webinars lá disponíveis no site, no blog da Claves. Tá ok? E bom, e a ideia do webinar, já para quem já assistiu, fica meio repetitivo isso, né? Mas a gente fazer um por mês, tá? A gente tá caminhando para isso aí. Na média tem ficado um por mês, mas às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos. Esse já é o nosso quarto, tá? Já tem uns 3 lá disponíveis para quem quiser assistir. Um sobre aplicações web, tem um sobre Metasploit e um sobre forense de rede. Tá ok? Então tem lá, quem quiser dar uma olhada, e quem quiser sugerir outros temas, como eu falei, como eu pedi aqui, pra gente seria interessante. A nossa ideia é fazer isso mensalmente. E uma outra coisa que a gente quer fazer também, que a gente vem fazendo, na verdade, que eu gostaria de contar com a participação de vocês e até com a sugestão de novos temas também, são os nossos wargames. Tá, a galera que já acompanha a Claves aí há um tempo deve já conhecer os nossos wargames. A gente faz wargames pontuais no blog Seguinfo, e tem toda a competição no evento Seguinfo que a gente participa. E lá tem, no ano passado, no ano retrasado, nas últimas 2 edições, teve lá o Wargames, a galera participou, tinha jogo de, para quem não sabe o que é Wargames, são jogos de ataque e defesa, né, em segurança. Então lá teve jogo de forense, de criptoanálise, de invasão de sistema, de hardening, de wireless, tinha uma série de coisas. Tá, então a gente faz isso durante o evento Seguinfo, e no blog Seguinfo a gente tenta alimentar isso periodicamente para divertir a galera aí, pra galera praticar e tal. E assim como o webinar, a gente tenta variar um pouco no tema. Tá? Então vocês também podem dar uma olhada lá no blog Seguinfo. Você tem uma seção lá no blog Seguinfo, para quem não conhece, www.seguinfo.com.br. Lá tem uma seção de desafios. E nessa seção de desafios vocês vão encontrar um jogo sobre aplicação web, tem um jogo sobre forense de rede e algumas outras brincadeiras. A gente vai lançar mais um desafio amanhã, tá? Então quem quiser participar já fica ligado aí. Isso vai funcionar da seguinte maneira: a gente solta o desafio, é um post no blog lá explicando como é que funciona, e vocês têm um tempinho para fazer e tal, tirar dúvidas quem quiser, e depois de um tempo a gente solta o gabarito para vocês verem quem acertou. É interessante ver como é que a galera faz. Às vezes tem algumas resoluções diferentes da nossa, mais inteligente inclusive, então é interessante ver esse tipo de coisa. E o próximo desafio, já adiantando em primeira mão para quem está assistindo esse webinar, o tema vai ser sobre codificações e coisas do gênero. Vai haver codificações e criptografia, esteganografia e algumas outras coisas. Tá? Então, quem tiver interesse na área, dá uma olhada lá, vai
para o ar amanhã esse novo jogo. E também estamos abertos a sugestões para quem quiser, eu queria ver um wargame de tal coisa, manda pra gente que a gente providencia, tá bom? E pegando o gancho nesse que eu falei de sugestão de tema para o próximo webinar, a gente, acho que quem já assistiu o webinar nosso sabe que isso é meio que comum aqui, a gente faz uma promoção que a gente vai sortear algumas coisas aqui para quem ajudar a gente a escolher o tema do próximo webinar. Então, como é que vai funcionar isso? Vai ter um sorteio no final desse webinar, e para participar do sorteio você tem que sugerir um novo tema. Então, o Gabriel já está estragando um pouco da surpresa aí. Você tem que sugerir. Como é que vai funcionar isso? Basta você participar sugerindo o tema via Twitter ou via Facebook, mencionando a Claves. Tá? Então você tem que tweetar lá ou postar lá no Facebook: eu quero que no próximo webinar aí faz um mention lá para Claves Security no Twitter e por aí vai, e coloca lá o tema que você quer, tá? É importante fazer um mention porque é dali que a gente vai coletar as opiniões e é dali que a gente vai saber quem está participando ou não do sorteio, beleza? Então usem a sua criatividade aí, mandem aí o que interessa para vocês, que não adianta a gente fazer um webinar que vocês não tenham interesse, porque a graça é que vocês assistam, né? E quem fizer isso no final do webinar, a gente vai coletar essa galera que sugeriu, vai escolher o tema baseado nessa opinião e vai fazer 4 sorteios, tá? 4 pessoas vão levar prêmios. E quais são esses prêmios? O primeiro deles é um livro sobre perícia forense computacional. Obviamente não por coincidência, é o livro que a gente usa aqui no curso de forense. Não sei se tem alguém aí que já foi aluno nosso de forense. O livro é este que está aqui, vale a referência inclusive, não sei se dá para ver daí. É um livro Perícia Forense Computacional, Teoria e Prática Aplicada, escrito por ninguém mais ninguém menos que o Dan Farmer e o Vitz Venom. É o livro que a gente usa como referência aqui no nosso curso de forense, EAD e presencial. A gente está sorteando um desse para quem ajudar a gente a escolher o tema. O outro sorteio, com a mesma modalidade, vai ser sobre o prêmio vai ser um kit Seguinfo, tá? Quem foi no Seguinfo já tem o kit, e o kit consiste em uma bolsa do Seguinfo, vou mostrar aqui rapidamente, e dentro da bolsa vem caneta do evento e chaveiro do evento. Quem já tem pode ganhar outra aí para colecionar. Vem uma camisa da Claves, né? Quem é aluno aí já tem e tal. E o que mais que vem? E vem um pendrive de 4 GB. Beleza? Então um dos sorteios vai ser esse mega kit aí do Seguinfo. Bom, o outro prêmio vai ser uma vaga num curso nosso aqui, um voucher de 100% para uma inscrição no curso de Metasploit Framework, tá? Quem quiser dar uma olhada, tem lá no site a ementa e a descrição do curso e etc. É um curso sobre o Metasploit Framework, o curso é à distância. Então, para quem não conhece, o Metasploit Framework é uma excelente ferramenta para teste de invasão. A gente aqui cita outras modalidades da ferramenta, digamos assim, mas o grande foco do curso é em cima do framework em si, né? Que é open source e etc. A gente cita aqui os diferenciais das novas versões dele, do Express Pro e tal, mas toda a parte prática e tal é em cima do framework, até para todo mundo poder fazer. Beleza? Então um dos prêmios também é uma vaga para um curso Metasploit EAD. E por último, o último prêmio, mas não menos importante, é uma vaga para um evento que vai rolar sábado agora, lá em São Paulo, chamado Hacking Day. Tá? Não sei se vocês ouviram falar, mas é um evento que vai ser muito legal. Inclusive já está, se eu não me engano, já esgotou. A gente está com ingresso aqui, que uma altura dessa do campeonato é uma raridade aí na praça, mas estamos sorteando uma vaga para o Hacking Day, que vai rolar em São Paulo sábado agora. A gente vai estar lá
com o stand, que a gente está patrocinando o evento. E é isso. Tá aí já o link, o Jaci já postou o link aí sobre o evento que vai ser, quem quiser uma inscrição, tá? Só repetindo como é que funciona para se inscrever no sorteio, né? Para quem, assim como o Vinícius perdeu a explicação, basta você tweetar ou postar no Facebook, qualquer uma das duas mídias não faz diferença, uma sugestão de tema para o próximo webinar, fazendo um mention a Claves, tá? Que é daí do mention que a gente vai tirar as opiniões e ver quem está participando do sorteio e etc. Então é só sugerir lá, quero que o próximo webinar aí faz um mention para Claves seja sobre o tema tal, tal, tal. A gente vai coletar todo mundo lá, de lá a gente tira qual é o tema mais pedido e de lá a gente vai sortear os 4 felizardos que vão ganhar esses 4 prêmios que eu acabei de falar. Beleza? Aí já tem gente postando sugestão aí no chat. Lembre-se que para valer tem que ser no Twitter ou no Facebook, tá, galera? Que é onde a gente vai conseguir registrar isso. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar então. Só apresentando para vocês o sistema. Não sei se vocês já conhecem, vocês têm ex-aluno aí. A gente vai falar sobre a Nmap. Então aqui vai ter os slides, como vocês já estão vendo aí a capa, tá? E a gente durante esse webinar a gente vai alternar esses slides com o nosso 3S, que é um compartilhamento de tela. Deixa eu carregar ele aqui. Não sei se vocês estão visualizando o terminal aí. Beleza? Eu vou fazer algumas demonstrações aqui bem básicas sobre o Nmap. Eu vou fazer alguns scans aqui no próprio servidor nosso, que é até o que a gente usa em alguns cursos aqui e etc. Beleza? Então vamos começar. Deixa eu só dar alguns bisus aqui para facilitar a interação de vocês. Tem o chat aí, vocês podem conversar à vontade, mas tem duas figuras aí no chat que estão aí para ajudar vocês. Um deles é o Jaci, tá? O Jaci é monitor aqui dos nossos cursos, ele vai estar aí para tirar dúvidas, quem quiser perguntar por aí. Pode perguntar que ele está aí prestando atenção e conforme eu for falando ele vai postando alguns links e tal. E o outro cara é o Bruno Salgado, tá aí também para ajudar qualquer problema, quem tiver com qualquer tipo de dificuldade aí pode falar com ele, porque em alguns momentos vocês podem falar no chat e eu posso não ver, tá? Porque muita gente falando pode passar rápido e eu acabar não vendo. Mas quem quiser fazer uma pergunta diretamente para mim, o caminho oficial é aqui embaixo do chat de vocês, tem tem um símbolozinho que é um bonequinho com uma interrogação do lado. Vocês podem mandar por ali, que ali chega direto para mim e fica armazenado aqui até eu responder, tá? Fica uma filazinha aqui, não tem como eu perder. Beleza? Então vamos nessa. Então é isso, já se devidamente apresentado, podem usar o chat à vontade, mandar as mensagens à vontade e vamos começar. Bom, aqui é só falando do ambiente, já falei as coisas mais importantes, já falei para vocês. Sessão ao vivo, áudio, vídeo, compartilhamento de textos e arquivos. Tem o Codebox aqui também, que eu posso compartilhar texto com vocês e tal. Vou deixar algumas linhas de comandos aqui para quem quiser copiar e quem estiver fazendo junto aí, se tiver um ambiente propício para isso. Tá? A parte do compartilhamento de tela já mostrei a interatividade. Lembrando que esse é o sistema exato que a gente usa na Academia Claves. Tá? Qualquer curso EAD nosso é com esse mesmo sistema. Bom, só me apresentando rapidamente, para quem não me conhece, eu sou sócio-diretor aqui do Grupo Claves.
A gente atua basicamente, a Claves atua como parte de consultoria e treinamento. Vocês já devem ter ouvido falar da Academia Claves, que é o nosso setor de treinamento. E outra empresa do grupo é a Green Hat, que trabalha basicamente com teste de invasão. Tá? O nosso foco aqui, a gente trabalha com segurança da informação, mas focado mais em auditorias. Tá? E aqui tem só algumas linhas de pesquisa que eu atuo, a parte de auditoria, mais especificamente teste de invasão, e a parte de resposta a incidente, mais especificamente forense. Então vamos lá, vamos falar do que interessa, que é o Nmap, que a gente veio ver aqui. Tá aí já o link para o site oficial da ferramenta. O Nmap é uma ferramenta muito interessante para varreduras de uma maneira geral. A maioria, vou citar aqui brevemente, porque a gente não tem tempo para isso. No curso de teste de invasão, por exemplo, a gente gasta um bom tempo explicando a diferença entre uma varredura e outra, a hora que você usa uma varredura, a hora que você usa outra, qual que é a vantagem e a desvantagem entre elas. Aqui eu vou citar algumas, e é interessante que a maioria delas foi a própria equipe do Nmap que desenvolveu, os primeiros a implementar também. Então o Nmap tem bastante coisa interessante, é uma referência total quando se fala de varredura. E é bem interessante tanto essa parte dele de tipos de varredura diferentes, quanto de detecção de OS, as heurísticas que ele faz e tal. Tá? Então isso é só uma introdução. O cara que fez a ferramenta tem algumas referências. Ele também tá ranqueado como uma das ferramentas mais famosas em Hollywood, né? Tem alguns filmes aí que o Nmap aparece. Aquele ali, para quem não conheceu, eu vi que uma galera já postou aí. Aquele ali é quem está usando aquela Nmap ali, não é ninguém mais, ninguém menos do que a Trinity, né? Se eu não me engano é no início do primeiro filme. Mas beleza, que seja. Então vamos lá. A ideia do Nmap. A primeira vantagem dele é que ele é gratuito, né, e open source. Né? Tem muita ferramenta aí que a gente vê implementando a própria engine dele, a galera escreve front-end, então ele é uma ferramenta que dá para você brincar bastante. E é uma ferramenta muito interessante para identificar uma série de informações sobre hosts e redes, na verdade. Ele, se você pensar de uma maneira bem superficial, ele seria um port scan, né, para detecção de serviços e etc. Mas a grande graça dele é que ele pode descobrir umas coisas, você pode fazer coisas de firewalking, por exemplo, usando alguns scans específicos dele, detecção de hosts vivos, detecção de sistema operacional, detecção de versão de serviço, que é importante. Mais importante que você identificar uma porta aberta, você identificar exatamente qual serviço está rodando ali, em que versão e etc, para posteriormente você fazer uma busca por vulnerabilidades ou coisas do gênero. Tem gente que usa Nmap até para ver se o serviço está em pé ou não. Tá? Eu, particularmente, uso mais para auditoria, que é a área que eu atuo. Mas a galera que administra redes, por exemplo, às vezes usa só para ver se conferir o inventário de ativos, se está todo mundo em pé mesmo, se todos os serviços estão em pé, e etc, etc. Tem outras maneiras de fazer isso, mas dá para fazer com Nmap também. Ele é muito utilizado em auditoria de teste de invasão numa etapa que a gente chama de obtenção de informação, né, que é onde você mapeia hosts e mapeia vetores de ataque, na verdade. Você identifica quais são os serviços que tem disponível ali naquele escopo que você vai auditar, e dali que você começa. Bom, aqui tem só um workflowzinho de como funciona a fase de varreduras, especificamente. Primeira coisa, você define o alvo. Eu vou sempre fazer, embora o webinar seja sobre o Nmap especificamente, a ideia é trazer como que o Nmap é utilizado numa auditoria, né, num teste de invasão. Que tipo de informações ele pode trazer de útil para um teste de invasão. Então, a primeira coisa é a definição dos alvos. Quando a gente fala de teste de invasão, tem um tipo de característica do teste que condiz com a quantidade de informação que você tem sobre aquilo que você vai auditar. Que vocês já devem ter ouvido falar no termo, que é o caixa preta, caixa branca e etc.
Então, quando você tem um teste caixa preta, por exemplo, onde você não tem nenhum tipo de informação sobre os alvos, o Nmap ele já entra nessa parte de obtenção de informação, que é onde você vai definir quem são os alvos. Por quê? Você vai fazer um mapeamento extra Nmap, né, que é toda uma parte de reconhecimento ali, de inteligência e tal. Você vê pelo nome do alvo, descobrir qual é o portal dele público, qual é o DNS autoritativo, mapear coisas e etc. Mas em algum momento você vai começar a achar hosts que pertencem a ele, você vai querer definir quem é o DNS, quem é o site, e dividir isso em vetores de ataque. Para isso você tem que saber que serviço cada host hospeda, né? Então, definido esses alvos, você vai na descoberta de hosts, é o que a gente chama de descoberta de hosts vivos, né? O Nmap tem uma varredura para isso, que faz da maneira mais trivial, mas é uma maneira burlável, digamos assim, que seria você pingar, e tem um ping scan, que você passa um mega range para ele e manda ele escanear via ping, né? Ele vai responder quem são os caras que responderam a esse ping, e se responderam automaticamente está up. Tá? O problema é que ele responder significa obrigatoriamente que ele está up. Agora, ele não responder não significa que ele está down. Não necessariamente, pelo menos. Ele pode estar simplesmente bloqueando, não ele, mas pode ser ele, alguém na borda, etc., bloqueando esse tipo de protocolo. Tá? Para quem não sabe, ping é o ICMP. O protocolo ICMP com o método echo request, echo reply, etc. Beleza? Isso, exatamente. Você pode bloquear isso. Então não é muito confiável. Tem outros tipos de scans que você pode fazer. Porém, é sempre bom você ir modelando isso, porque não adianta também você passar uma varredura mega complexa se o teu range ainda está muito grande, se você ainda não conseguiu filtrar isso, garimpar direitinho dentro daquele range quem são os seus alvos, porque você vai perder muito tempo. Tá? Você vai varrer lá e vai estar varrendo IPs, e vai estar mandando um monte de pacote para IPs que estão down, tá? Se você ignora esse tipo de coisa. Depois vem as questões de DNS, onde você pode ampliar suas pesquisas e tal. Detecção de portas, isso é uma coisa interessante. A princípio, o Nmap, como eu falei, a descrição dele superficial seria um port scanner, e port scanner efetivamente descobre o estado de porta. Tá? A porta pode estar em 3 estados diferentes. Ela pode estar aberta, pode estar fechada ou pode estar filtrada. Tá? Então isso ele faz de maneira eficiente. Só que mais do que saber o estado de uma porta, interessa para a gente saber que tipo de serviço está rodando ali. Então entra uma outra funcionalidade do Nmap, que é em cima da versão dos serviços. Tá? Detectar qual é exatamente o serviço que acontece ali. Tem algumas maneiras de fazer isso. A maneira mais trivial é uma técnica que a gente chama de Grave Banner, que é você fingir não, mas estabelecer legitimamente uma conexão, e o próprio servidor vai se anunciar na parte de negociação de conexão ali. Isso não é uma vulnerabilidade de exposição de informação, faz parte do procedimento ali que o cliente e o servidor se entendam, né? Então, nessa parte final da conexão, geralmente você tem acesso à versão de serviços e tal. Eu vou mostrar aqui a diferença de scan com versão e sem versão. E por último, uma vez que você sabe quem são os hosts que você vai escanear, quais são os serviços que estão rodando em cada um, você vai buscar vulnerabilidades nesses serviços agora que você está munido de informação, né? Você tem qual é o serviço rodando, qual é a porta que está em execução, qual é a versão e etc. Então vamos em frente. Bom, aqui está um exemplo do scan, digamos assim, canônico do Nmap, né? Para rodar ele, basicamente basta você rodar Nmap e o endereço que você quer. Eu vou dar só um exemplo aqui. Aqui tem um exemplo em localhost, né? Eu vou dar um exemplo no nosso servidor aqui. Tá dando para ver aí, não? Beleza.
Então o Nmap que rodei, esse 10.10.3.17 é o IP interno nosso aqui, onde está o servidor que a gente utiliza como vítima nos nossos cursos aqui de invasão e etc. Então por isso que tem esse monte de serviço levantado aí. Então qual que é o feedback, o output básico que ele te dá? Ele te dá algumas coisas aqui de performance, sabe quanto tempo ele demorou e tal, mas basicamente ele tem 3 colunas aí. Qual é a porta, onde ele diz porta barra o protocolo utilizado, o estado dessa porta e o serviço. Bom, só começando a parte de varreduras, para a gente já adiantar essa questão, a varredura default do Nmap é a varredura que a gente chama de TCP Connect. É uma varredura normal de tentativa de estabelecimento de conexão e tal. E basicamente ela é parecida com a SymScan, só que a SymScan tem mais performance, tá? Porque ela tem menos pacotes. Eu vou explicar exatamente como que isso funciona. O que é TCP Connect? Vocês conhecem lá o handshake lá do TCP e tal. Então basicamente para vocês o sintoma de que alguém está querendo estabelecer uma conexão TCP, né, é um pacote TCP com a flag SYN ativada. Tá só. Com a flag SYN ativada. E como é que você como é que você descobre como é que você descobre o estado da porta? Pela resposta que o servidor dá. Se você manda para um servidor em uma determinada porta um pacote com a flag SYN ativada, ele vai responder essa conexão e existem algumas maneiras que ele pode responder. Por exemplo, se você manda SYN, ele responde com SYN-ACK, significa que a porta está o quê? Para quem lembra lá do handshake. SYN-ACK é a resposta esperada para estabelecimento de conexão. Então significa que a porta está aberta. Tá? Se o servidor respondeu SYN-ACK é porque beleza, pode conectar. Agora, se ele responde em vez de SYN-ACK, se ele não responde nada, significa que a porta está o quê? Enxuta. Fechada? Não necessariamente. Fechada, teoricamente, por implementação de RFC e etc., tem que responder reset. Tá? Ela não responder nada, geralmente significa que ela está filtrada. Tá? Mas também há controvérsias, porque o filtrado, quando ela está filtrada, você que escreveu o file, você pode responder do jeito que você quiser, na verdade. Não, o serviço não está rodando, a porta fechada. Né? A porta estar aberta implica que tem alguém escutando ali. E, na maioria dos casos é um serviço executando. Tá? Ela está ficando filtrada, se é você que escreveu o file, você pode mandar responder do jeito que você quiser. Né? Tem a questão a questão do reject ou do drop. Né? O reject é uma maneira elegante de você dizer que não pode conectar naquela porta, que é parecido com a porta fechada. O drop não. O drop ele simplesmente não trata aquele pacote e geralmente é característica de porta filtrada. Tá? Então fechada, como eu disse, é RFC. Lembrando que RFC não é regra. RFC é consenso entre a comunidade. Tá? Então espera-se que sistemas e coisas do gênero implementem RFC. A gente vai ver inclusive que a maioria das outras varreduras, as varreduras alternativas, são em cima de peculiaridades de determinados sistemas e em cima da implementação da RFC. Tá? Por isso que elas não são tão precisas quanto é. Bom, então vamos em frente. Deixa eu só responder duas perguntas aqui já. O Anderson está perguntando o seguinte: gostaria de saber a respeito de serviços rodando em portas aleatórias. Tá. Beleza. Ele falou o seguinte: portas aleatórias, por exemplo, segurança, teremos a porta padrão de um serviço de acesso remoto, não consegue identificar. Eu vou falar sobre essa questão de range de portas e sobre portas de default e etc.
Beleza? A gente vai ver, eu vou marcar aqui como respondido, mas só falando que a gente vai ver primeiro a parte de versão. Eu vou falar como é que ele define qual é o serviço no scan normal. Depois você colocando a alternativa de versão no scan, como é que ele difere isso dessa vez. E a parte de range também, porque o Nmap por default não escaneia todas as portas. Tá? Pode deixar que eu vou falar disso sim. E o Ricardo está perguntando se filtrada seria você que criou a regra que causou e também foi você que definiu a mensagem que usou. Na verdade, não é exatamente a mensagem que você dá. Ele perguntou se filtrada é você que define no firewall. Sim, o filtrada você bota lá nas regrinhas do firewall. Por exemplo, para exemplificar, acho que fica mais fácil, para quem está familiarizado com IP tables, é o jump que você dá. Você colocou lá a regra, seja ela qual for, bateu naquela regra lá, ele vai lá para o jump, que é o "-j". Você coloca lá no final. Tá? Se você colocar drop, é uma coisa. Se botar drop, qual é a resposta que o cara recebe? Nenhuma. O pacote é dropado, simplesmente. Se você colocar reject, não. Ele recebe uma mensagem de reject. É outro comportamento perante o cliente que está escaneando. Beleza? Vamos em frente. Bom, aqui é tranquilo, só que você pode passar vários endereços em sequência aqui, né? Nmap, um IP, outro IP, outro IP, outro IP. Você também pode ter sintaxe de range. Você passar Nmap, um IP, tracinho, outro IP, ele pega todo mundo que está nesse intervalo. Tá? E você pode usar a anotação de rede também. Por exemplo, eu usei aqui 10, 10, 3, 17, eu podia passar um /24 no final, igual já se colocou aí. E ele pegaria todo esse cara aí. Expressão regular não. Não que eu saiba, pelo menos. Mas eu nunca tentei. Nunca pensei nisso, na verdade. Mas que eu saiba, não. Tá? Ele pode passar por range, por máscara, igual a gente viu aí. Eu esqueci o nome dessa anotação. Por lista, igual tá aí no slide. Inclusive, você pode passar um mega range, depois passar as exclusões. Tá? Você passa o range e passa lá o menos exclude, tira 2, 3 caras de dentro, passa uma lista com os caras que você não quer dentro daquele range. Beleza? Então isso é bem simples até então. Bom, esse aqui é o cara que eu falei, isso é uma coisa importante, pessoal, do Nmap. Eu falei aqui que tem a opção de você fazer um scan, que a gente chama de ping scan, só para saber se o cara está vivo. Né? Mas com aquele esquema tem lá controvérsias que o cara pode não responder o ping e mesmo assim está vivo. Mas o que acontece? O Nmap, por padrão, mesmo que você não faça, o ideal, a metodologia natural, né, quando você está fazendo um teste de invasão ou qualquer coisa que você vai usar o Nmap, você faz primeiro uma varredura para detecção de hosts vivos, que é, beleza, você tem um range gigantesco lá, um /16 da vida. Primeiro você faz uma detecção por hosts vivos, que isso vai diminuir o seu universo de 1/16, sei lá quantos IPs dá isso, mas dá bastante. Você, detectando só quem está vivo, você cai, sei lá, que caia para 100 IPs, já é bem menos. Quando você tem um número mais reduzido de IPs para escanear, aí sim você faz uma varredura mais complexa, por questões de tempo. Tá? Só que o que acontece? Por padrão, mesmo que você não faça essa varredura de detecção de hosts, por padrão, quando você passa um range para o Nmap, ele pinga o cara, se o cara responder, ele escaneia. Se o cara não responder, ele pula para o próximo. Tá? Então esse carinha aqui, ó, o "-P0, é quando você fala para o Nmap, ó, não pinga, confia. Se está aí na lista, vai lá e escaneia o cara. Tá? Então é para você evitar esse tipo de coisa. Por quê? Se você passa um scan sem esse cara e o cara está bloqueando o ping, vai dar como host down, ele não vai escanear. Você vai perder um alvo ali que pode ser o vetor de ataque que você está precisando ali na sua auditoria. Bom, aí a descoberta de host, aqui por outro lado, esse é o "-S", tudo que é "-Szinho", minúsculo, é tipo de scan. Tá? O "-Szinho P maiúsculo é o ping scan. Tá? Ele vai só pingar. Reparem o output, ó, ele só dá host is up.
Respondeu o ping, acabou, ele pula para o próximo. Tá? Mas lembrem-se que nem sempre é confiável fazer detecção de host vivo por ping. Aqui tem para você usar ARP, que é mais rápido se você está na rede local, né? Porque ARP sem ser rede local não faz muito sentido. Uma maneira também de detecção de hosts aí, você ganha performance, tá? Você passa menos P, R e o endereço que você quer. Bom, o Fast Scan ele é mais rápido pura e simplesmente porque ele pega as portas mais comuns, tá? Sobre os critérios do Nmap. Isso é uma coisa importante que eu vou até pegar o gancho do que o Anderson tinha perguntado. O que acontece? O Nmap, vocês sabem quantas portas existem num computador, né? Deixa eu já adiantar aqui o slide, para a gente já fazer a próxima parte. Isso, era aqui que eu queria chegar. 65 mil quebrados, 65.535 portas. E obviamente você não vai ter todas essas em utilização. Poderia, mas é difícil. Mas o que acontece? Supostamente isso já caiu faz tempo, mas as 1024 primeiras eram as importantes. Por que as 1024 primeiras eram as importantes? Porque eram consideradas portas que eram assinadas para determinados serviços. Ou seja, portas que tinham serviços que tinham portas default, né? Só que hoje em dia isso já não é muito uma regra, porque a gente consegue enumerar aí uma série de serviços que tem porta default e que é muito maior do que o 1024. Tá? Então não está mais tão limitado assim. Mas por padrão, quando você fala de scan, você pega as 1024 primeiras e algumas outras exceções aí. Que nem o Marcos já fala, é exatamente por isso que até 1024 é considerado porta baixa. Tem essa divisão aí, mas hoje em dia já tem porta alta assinada para serviço, beleza? No caso dos VN6 da vida, o SQL e algumas outras paradas, beleza? Bom, então, pegando o gancho da pergunta do Anderson, primeira coisa, que eu já vou adiantar a coisa que eu vou falar mais na frente. Por exemplo, isso que está aparecendo no slide, se ele fala para mim que a porta 21 é o FTP, como é que ele sabe que é o FTP? Simplesmente que ele fez uma relação com o serviço default ali. Tá? Quem quiser ver essa relação, quem tiver no Linux aí, é lá no etc Services. Lá ele tem uma tabelinha mostrando para cada porta qual é o serviço padrão daquilo ali. Tá? Ou seja, ele está te falando isso porque a única informação que o Nmap tem, na verdade, é que a porta 21 está aberta. Aí ele supõe que seja um FTP, porque está na 21. Assim como 23 supostamente é Telnet, 25 supostamente é SMTP e por aí vai. Só que não tem nenhuma obrigatoriedade disso acontecer. Eu posso levantar um serviço na 21 e ele ser qualquer coisa. Eu posso levantar um servidor web na minha porta 21, não tem problema. Não é muito inteligente porque se você está levantando um servidor web, subentende-se que é um site público e tal, você trocar a porta disso você vai perder acesso. Mas, por exemplo, serviço de acesso remoto, SSH, é inclusive uma boa prática que você troque a porta. Você trocando da porta default, você sai da mira das metralhadoras giratórias de scans para esse tipo de serviço. Tá? Quem quiser consultar lá no CERT, por exemplo, que tem os registros de incidentes e tal, o maior número de scans reportados é em cima da porta do SSH ainda. A segunda maior é a SMTP. Beleza? E a outra questão é, você pode especificar a porta. Tá? Então, se você não passar nada, ele vai só nas portas default. Se você quiser reduzir isso, você pode. Por exemplo, eu só quero alguns serviços. Então, você passa "-p" e a porta. Conforme listado aqui. Tá? "-p", uma porta, outra porta. E você pode passar um range também. Outra coisa importante é que você pode, se você quiser todas, você bota "-p 0-65.535. Você pode usar o "-p tanto para diminuir o range de portas quanto para aumentar. Beleza? Acho que isso responde aí mais ou menos a pergunta do Anderson. Bom, detecção de SO é outra coisa importante.
ele detecta ou tenta detectar o SO através do fingerprint do SO enquanto implementação da pilha, né? A forma como ele modela os pacotes, a forma como ele monta o cabeçalho e etc. E aqui tem alguns exemplos de SOs que ele não teve certeza. Isso é interessante, né? Que ele dá aqui um just guessing. Ele vai dando aqui, inclusive no próprio site do Nmap, tem lá uns tutoriaizinhos que ele ensina você a mexer em certas configurações do kernel para ele fazer implementações parecendo ser outra coisa. Então, por exemplo, eu quero que o meu Linux pareça sei lá, um checkpoint. Quero que o meu Windows pareça um PlayStation. E lá tem que tipo de alterações você faz que ele, perante o Nmap, vai parecer outra coisa, tá? Inclusive, quando ele não detecta, ele te dá o dump do fingerprint. Ou seja, o que é o fingerprint no final das contas? É um monte de informação que ele coleta, que ela em conjunto forma uma assinatura. Ele te dá esse dump e fala, ó, não sei o que é isso, tá aqui o dump da assinatura. Se você por um acaso souber, submete, dizendo, ó, o Nmap deu esse fingerprint aqui e o sistema alvo era isso. E aí ele vai atualizando lá a tabelinha dele. Então, quando você quer detectar qual é o sistema operacional envolvido, tem que passar a opção menos O maiúsculo. Bom, e aqui que é a parte onde a varredura fica mais precisa. Né? Quando você passa aqui o Nmap, menos Szinho, que é o tipo de scan, V maiúsculo, esse V maiúsculo é de version. Reparem que a diferença desse cara, o primeiro cara que a gente viu lá no primeiro slide, é essa coluna aqui, que não existia. Só que mais do que isso, ao invés de ele aumentar, além dele aumentar o detalhamento da resposta, ele aumenta a precisão. Em que sentido? Eu poderia ter colocado, por exemplo, suponha aquele exemplo que eu falei antes, digamos que aqui no meu 21, em vez de FTP, fosse um servidor web. Tá? No scan, naquele primeiro scan que a gente fez, ia estar lá 21 aberto FTP. Porque se é 21 é FTP até então. Porque, qual que é a diferença? Quando você coloca o V maiúsculo, ele além de botar a versão aqui do lado, dizendo qual é a versão, ele corrigiria se tivesse errado. Porque agora ele tem certeza de qual é o serviço. Então, no meu caso, se fosse um web, ele corrigiria que serviço para HTTP e daria qual é a versão do cara. Tá? Só que reparem que, ou seja, ele fica mais preciso. E além disso, mais detalhado. Aqui tem não só FTP, como agora é Pro FTPD 131. Tem até a versão do OpenSSH e de uma série de outras coisas. Tá? Então aqui você consegue já mapear, aí, fazer uma varredura por vulnerabilidades e tal. E chegar em algum cara. Eu vou fazer aqui no nosso alvo lá. Deixa eu ver se vai aqui. Só responder umas perguntinhas aqui. O Eric está perguntando por que quando muda a porta para 1024 aparece como KDE. Quando você muda a porta, se você não passar a versão, não passar na hora do scan, pedir o scan de versão, ele vai dizer quem é o cara default. Por exemplo, se você mudar a porta do CSSH para, sei lá, 6000 e na hora do scan você não pedir versão, ele vai dizer que a 6000 está aberto e vai dizer que é o X11. Se você botar e por aí vai. Para você saber qual é a porta que ele vai dizer no scan superficial, só você ir lá no etc Services e ver qual é a porta relacionada ali. Beleza, Eric? Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, se ele fala que é KDM, é porque KDM é a porta default dele é o 1024. Posso colocar para pegar um arquivo texto? Um arquivo texto. Ler os alvos no arquivo texto, é isso? Seria isso?
Bom, não entendi direito a pergunta do Davis. Sim, você pode dar menos SP e passar uma lista de P's, ele vai dizer dentro dessa lista quem tá vivo e quem tá morto. Na verdade, para ser mais preciso, quem tá respondendo o ping e quem não tá. Beleza? Então, se eu estiver rodando FTP no 80, ele vai dizer que é HTTP? Sim, se você não passar o menos Szinho Vzão. E o Anderson falou que, na verdade, ele queria saber a respeito das portas. Quando eu realizo um scan numa porta para descobrir qual é a versão do serviço rodando, porém não obter uma resposta clara. Tem como contornar? Não, você pode fazer testes manuais. Tá, por exemplo, se você quiser fazer um grab banner manual, é só você logar como telnet na porta. Telnet IP dual via a porta que você quer. Você vai receber o banner. Tá? Aí você vê. Se conseguir entender, se o Animap não disse o que é, porque ele não tem na base dele. Ele recebeu o banner e não entendeu o que é. E o Bruno pediu para eu repetir como é que engana o Nmap. Então, no site do Nmap, essa enganação que eu falei é para fingerprint de SO. Tá? No site do Nmap tem algumas... O que acontece? Ele pega um monte de características do alvo, essas características concatenadas formam uma assinatura que ele consulta uma base. Então, lá no site dele, tem exatamente quais são essas características e ele tem autoridade para dizer, ó, se você trocar isso num Linux, ele fica se comportando perante o Nmap como se fosse tal coisa. E assim você altera. Beleza? Então ele tem lá quais são as características que ele pega exatamente, que você pode tunar isso no teu sistema. Beleza? Vou dar uma paradinha nas perguntas pra gente tocar pra frente, depois eu volto. Pode continuar mandando aí, não tem problema não. Bom, deixa eu ver se o... Beleza. Então vamos lá, vocês estão vendo a saída que deu aí, só para mostrar essa parte das portas, etc. Vocês estão vendo a saída que deu quando eu fiz um Nmap puro e simples. Então agora se eu passar um Nmap menos Szinho Vzão, no mesmo IP, 10, 10, 3, 17, reparem aqui, ó, não sei se dá para vocês verem uma bolinha aí como ponteiro, ele fez esse scan em 8.25 segundos. Tá? Já esse, ele fez em 12.11 segundos. Beleza, não demorou tanto assim, mas isso num range de sei lá quantos IPs faz toda a diferença. Por que é mais rápido? Porque tem uma interação a mais. Tá? E aquele lá de 8 ponto tantos segundos seria mais rápido se eu fizesse o SYNSCAN só, em vez de TCP Connect. Só que se você pede versão, independente do scan que você faz, ele tem que estabelecer a conexão e pedir o banner. Então é um scan mais custoso e mais demorado. Tá? Por motivos óbvios. Então reparem a diferença. Agora, além da lista, ele me deu aí a versão de todos esses caras. Tá? E só para complementar, eu posso passar também, além do menos Szinho Vzão, posso passar o menos P e colocar aqui, por exemplo, 21 e 22. Ele vai escanear só essas duas portas. Beleza? Não interessa se as outras estão abertas ou fechadas, ele vai dizer, só vai dar o feedback desses dois caras. Então, como eu passei o Vzão e as portas, ele só pegou esses dois caras, mas disse conversão. Beleza? Então vamos em frente. Bom, uma outra coisa interessante que eu queria falar do Nmap é a parte dele de técnicas de evasão. Por quê? Quando você fala de scan, seja ele qual for, isso se aplica obviamente também no Nmap, quanto mais agressivo for o seu scan, mais rápido ele é. Porém, mais ruído ele gera. Quando eu falo gerar ruído, é gerar log, despertar IDS e por aí vai. Tá? Aliás, tem uma coisa que eu acho que eu nem coloquei aqui, que é o tuning de performance. Tem uma opção chamada o menos T maiúsculo. Menos T maiúsculo é tuning de performance. Você pode passar menos T em um valor de 0 a 5, onde ele vai dizer a frequência de pacote que ele vai lançar no scan. Tá? O padrão, se não me engano, é 3. O 0 é o mais lento, o 5 é o mais
frenético, digamos assim. Mas que técnicas de evasão que a gente conhece? Por exemplo, fragmentação de pacotes, que é a opção "-f", onde você fragmenta os pacotes desse. Porque o que acontece? A maioria de detecção de ataques e de scan, de varreduras que seja, elas são tratadas, elas são detectadas, né, por uma técnica que a gente chama de pattern matching, né? Tem uma assinatura de um ataque, então quando ele detecta que os pacotes formam aquela assinatura, ele bate como um ataque detectado. E o mesmo vale para scan. Qual que é a assinatura de scan? Portas sequenciais ou portas aleatórias vindo da mesma origem, ou tantos pacotes no intervalo de tempo pequeno. Então tem várias coisas que formam uma assinatura de um ataque. E a ideia de evasão é sempre você fugir desse pattern, né? Desse padrão que o filtro lá do outro lado está buscando. Uma delas é fragmentando. Você sai da assinatura de pacote. Outra coisa é o uso de decoys. O uso de decoys funciona da seguinte maneira. Você pode passar uma lista de IPs junto com os parâmetros todos, de maneira que o Nmap vai alternar o IP de origem entre você mesmo e os IPs decoys que você passou. Qual que é o resultado disso? Lá no alvo, no log do cara, vai aparecer que tem você e um monte de gente escaneando. É decoy mesmo, é para distrair. Então aí você pode pensar assim, por que ao invés de eu passar decoy, né, de eu passar um montão para ele alternar entre eu e um montão, por que eu não passo só um cara para no scan lá ele achar que foi o outro cara que escaneou? Pelo simples motivo que você spufar a origem, né, você mudar o IP de origem é trivial, só que você precisa receber a resposta, senão você não sabe o estado da porta, nem nada que você esteja querendo ali. Então você pode fazer um monte de scan fake, mas você tem que fazer um verdadeiro para você poder receber a resposta e ter o diagnóstico da porta. Sacou? Você pode até spufar, mas se você spufar direto, quem vai receber a resposta é o cara que você spufou. Então se você não tem acesso ali ao que está chegando, não tem como. O outro cara é o idle scan. Esse sim é uma forma de você escanear sem ter nenhum tipo de acesso direto com a máquina-alvo. Esse é um pouco complicado, vou tentar explicar aqui rapidamente só para vocês terem uma ideia. O nome dele é idle scan porque ele precisa de uma máquina ociosa para funcionar. Então como é que funciona isso? Existe um campo TCP que é como se fosse um IDzinho, que ele é incremental para cada vez que você manda um reset. Então como é que você pode fazer? Se essa máquina está ociosa, o que significa isso? Ninguém está mexendo nada nela, ninguém está estabelecendo conexão e tal. Você manda um pacote para ela, um SYN scan, não precisa ser um scan inteiro, manda só um pacote SYN, ela vai te responder com reset. Esse reset tem um valor, e esse valor vai ficar fixo até ela disparar o próximo reset. Tá? O próximo reset vai com esse valor mais um. Beleza? Tá aí tudo bem. Aí o que você faz depois? Aí você foi lá, fez um SYN nessa máquina, tomou um reset, anotou lá qual é o ID do reset que está valendo. Agora você faz um teste numa porta da máquina-alvo, spufando a sua origem para ser essa máquina ociosa. Então o que vai acontecer? Se a porta da máquina-alvo está aberta, a máquina ociosa vai receber um SYNAC. Se a porta da máquina-alvo estiver fechada, a máquina ociosa vai receber um reset. E se estiver filtrada, não vai receber nada. O que acontece? Se a máquina ociosa receber um SYNAC e ela não pediu nada, né, supostamente, foi você que spufou, o que ela vai fazer? Ela, por RFC, ela manda um reset. Se ela mandar um reset, o que acontece? Incrementa o valor. Então, depois que isso tudo aconteceu, você vai e pede manda outro SYN para a máquina ociosa. Ela vai responder com outro reset. Se o reset que você recebeu agora e o que você recebeu antes forem sequenciais, é porque ela não soltou reset para a máquina-alvo. Então significa que a porta lá está fechada, porque ela não recebeu o SYNAC. Se o reset que você recebeu antes e o reset que você recebeu depois tem um número de diferença, né? Pulou 1, significa que ela soltou um reset para a máquina-alvo, ou seja, a porta estava aberta. Foi? Esse é meio complicado, mas é interessante, porque é a única maneira de você não ter conexão direta com a máquina-alvo. Tá? Não tem como ele te rastrear.
Qualquer coisa, qualquer rastreamento que ele faça vai chegar nessa máquina ociosa. E por que ela tem que estar ociosa? Porque se nesse intervalo entre um reset e outro que você manda, ela recebe um monte de conexão e sai mandando reset para todo mundo, você perde o controle para saber se ela mandou reset ou não. Beleza? Então vamos nessa. Bom, o menos G também é uma forma de evasão, supostamente. O menos G, você troca a porta de origem. Tá? Isso você pode bypassar. Por exemplo, uma maneira clássica de evadir com o menos G é botar o menos G 53. Tá? Por quê? Lembrando que você está escaneando alguma coisa interna, você não só está preocupado com o firewall do host que você está, como qualquer coisa que tem no meio do caminho, firewall de borda, coisa parecida. Então, se tem alguma coisa que é bem vista como inbound, é DNS. Na maioria dos casos, né? Obviamente você tem um site, pode entrar inbound TCP/SYN na 80. Mas o DNS é um cara que, na maioria dos casos, não existe uma regra para isso, mas na maioria dos casos ele é bem tratado, digamos assim. Ninguém se preocupa se o DNS está entrando, tá, teoricamente, está respondendo requisição do DNS de alguém. Então você bota o menos G53, todo o seu scan sai como porta de origem 53. Então se o firewall de borda for ingênuo o suficiente para isso, ele pode achar que é um monte de resposta de DNS. Tá? Se o filtro dele for só por porta. Beleza? Não é uma regra, é um bizu aqui de estatística que acontece por aí. Então, menos G você bota. Lembrando, menos P é a porta que você vai escanear. Menos G é a porta que você vai dizer como de origem. Se você não passar o menos G, o que acontece? São portas altas e aleatórias, como toda porta de saída. Bom, deixa eu só ver se eu consigo fazer um testezinho rápido aqui. Antes de eu entrar nas conclusões. Só mostrar essa parte do decoy do 53 para vocês. A gente já encerra. Nossa, aqui 3S. Beleza, vocês estão vendo o 3S aí, né? Então eu vou rodar aqui um Nmap. Um Nmap normal, tá? 10, 10, 3, 17. Que a gente viu. Reparem a cara desse Nmap quando você está snifando o tráfego. Tá dando para ver? Então, o 17 aí é a vítima, 20 sou eu. Tá? Então, reparem que aqui tem uma sequência de reset. Geralmente o reset é o última chegada. Deixa eu subir aqui para pegar a parte dos sims. Aqui os sims. Chegou no sim, já chegou. Então reparem que aí, como é que é a assinatura desse cara? Ó, o 10.10.10.320 está na 43.463, uma porta alta aleatória. Como destino, ele está escaneando um monte de porta aí aleatoriamente. Por que ele escaneia aleatório? Porque se fosse sequencial ia estar muito na cara que é scan. Então ele já faz aleatório por default. Tá? Então esse seria o dump normal. Agora reparem o que acontece se eu passar o menos G aqui. Ó. Menos G 53, por exemplo. O resultado é o mesmo, obviamente. Mas reparem que sempre que aparecer o 20,
a porta em questão é sempre o 53. Tá vendo aqui um pontinho 53? Isso significa que a porta de saída... Deixa eu subir lá pro... Aqui já são os G7. Deixa eu subir lá pro cima. Aqui o sim. Ó, 10, 10, 3, 20 na porta 53, indo para 10, 10, 3, 17, 50 mil. Beleza? Então com isso eu amarrei a porta origem, todo o scan foi feito saindo da 53. E obviamente a resposta vai para 53. Tá? Então isso faz esse tipo de... E se eu passasse aqui, ó, em vez disso, passasse o menos D. Ah, não vai pegar porque eu filtrei o TCP dano. Vou botar só um aqui só para vocês verem. Ó, reparem que aqui agora misturado, ó. Deixa eu ver se tá na tela já. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 2, 2 e 10, 10, 3, 17. Beleza? Então, 10, 10, 3, 20 na verdade. 17 é o alvo. Tá? Então, no log lá do scan, e tanto no dump de rede, se for um IDS e tal, vai estar alternando entre esses caras todos. Beleza? Você tem como botar a porta de... Não, porta de origem já é aleatória. Porta de saída de qualquer coisa é porta alta aleatória. Beleza? Bom, deixa eu responder as perguntas aqui. Então, quanto ao tipo de varredura que não deixa registro no log da máquina-alvo? Então, não tem como. A evasão é tuning de performance, porque quanto mais frenético você for no scan, mais ruído vai gerar. Então, se diminui isso, porque dependendo do nível de tráfego que o alvo recebe, uma requisiçãozinha aqui, outra ali, passa batido ali. Não é um dump, um floodzão. Evitar o flood, né? Se o IDS do cara ou o filtro do cara detectar como flood, você já está perdido, independente do que você está fazendo. Então você diminui a performance, você vai gastar mais tempo no scan, mas gera menos ruído. E essas coisas todas, fragmentação, porta de origem, na verdade, cada caso é um caso. Tá? Você tem que ver aí qual é o controle que o cara tem para ver o que você tem que burlar. Mas a princípio é isso, é procurar uma porta de origem que não seja filtrada, diminuir performance para não gerar flood e coisas do gênero. Os slides do webinar vão estar para download, vai ficar lá no SlideShare, mas vocês vão receber aí quando o vídeo estiver disponível e etc. Beleza? E se o webinar tem certificado de participação, não. O webinar não. Beleza? E não, só terminando aqui, as conclusões. É uma excelente ferramenta para obtenção de informação, tá? Ninguém vai invadir nada com o Nmap, mas é uma boa ferramenta para você coletar todas as informações que você precisa para traçar os vetores de ataque aí que você vai querer usar, tá? E apesar dele ser originalmente um port scan, ele faz N varreduras, dá para obter várias informações aí, como sistema operacional e etc. Tá? E como eu falei, são informações importantes para a modelagem dos ataques. E as técnicas de invasão são sempre importantes. Primeiro, você pode gerar ruído, e o ruído, a detecção da sua varredura pode comprometer o resultado, obviamente. O cara lá do outro lado pode detectar a varredura e simplesmente manipular isso. Do mesmo jeito do ping, por exemplo. Bloqueia ping, você vai achar que está todo mundo down, está todo mundo lá trabalhando feliz e contente, e você está achando que está todo mundo down, não vai escanear ninguém. Tá ok? No curso de TDI vamos falar de Nmap? Vamos, com certeza. Tem bastante. Inclusive no curso de TDI a gente fala de um monte de varredura, mostra a diferença de cada um. Mas a gente tem mais tempo também, né? Beleza? Bom, então deixa eu só dar
umas deixas aqui, eu não sei se todo mundo aí... já vi que tem uma galera aí do curso de TDI, tá? Esses aqui são os nossos próximos eventos online EAD, tá? São os próximos cursos aí que a gente tem agendado. O teste de invasão tá rolando desde sábado, tá? Quem quiser se inscrever ainda dá tempo, né? Não vai assistir, obviamente, a passada ao vivo, mas tem lá o vídeo da aula passada, pode acompanhar. A próxima aula é quarta-feira. A gente tem o curso de fortalecimento de servidores, que é uma parte mais de defesa, começando amanhã. O instrutor, por questão, tá aí no chat, é o brilhante Vitor Santos. Tá aí no chat, daqui a pouco ele dá um alô. Vai começar amanhã, tem gente inscrita nele aí também. Tá? Então, até amanhã para vocês, eu vou estar lá também. E tem o próximo seria o Metasploit Framework, que começa em março, que quem participou aí no Twitter ou no Facebook está concorrendo aí a uma vaga. Tá? Depois a gente tem uma outra turma de teste de invasão, só que dessa vez em rede sem fio, também está marcado para março, forense computacional em abril e aplicações web em maio. Tá? Todas elas EAD. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tem outros webinars lá disponíveis para quem quiser ver. E a gente está aceitando sugestões para outros webinars e para Wargames. Tá? E a partir de amanhã está disponível um novo Wargame lá para vocês. Quem quiser brincar aí e aprender, depois tentem fazer. Depois a gente coloca o gabarito para vocês. Beleza? Próximo webinar poderia ser sobre teste de invasão em rede sem fio. Poderia. Só depende de vocês. Sugiram aí que a gente vê. Beleza, Emerson? Obrigado aí pela dica. Mas lembra que para participar do sorteio tem que ser lá no Twitter e no Face, hein? Senão a galera daqui não registra. Beleza? Webinar, tô vendo que o webinar sem fio vai ser o mais votado. Mas lembre-se, tem que botar lá no Face, no Twitter, fazendo mention na Claves, senão não vai contabilizar aqui. Tá ok? Obrigado aí pela presença de todo mundo. Vamos esperar o sorteio, né? Sorteio agora. Tá? Se vocês quiserem esperar aí. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Quantos são os ganhadores? Tá. Sorteio em 3 minutos, pessoal. Quem quiser esperar, tá ok? Mas quem não tiver, não tem problema não vai perder não. Beleza? A gente vai avisar aí através do cadastro de vocês. Tá ok? Bom, vou deixar aqui meu e-mail. Quem quiser qualquer contato, estamos aí à disposição. Tá bom? Obrigado aí pela presença de todo mundo. Pra galera aí dos cursos, pra galera do hard, do fortalecimento até amanhã, pra galera do TDI até quarta-feira, pra galera de webinar até o próximo. E a gente vai se falando. Vocês estão aí com o meu contato. Quem quiser mandar e-mail pra mim pedindo mais contatos aí, eu mando Skype, Getalk, etc, que dificilmente eu tô offline. E quem for de São Paulo e teve a oportunidade de comprar ingresso, o Hacking Day estaremos lá, sabadão. Eu, Bruno, o Jarci vai estar também. A gente pode bater um papo lá. Beleza? Só lembrando que o sorteio vai ser agorinha. Tá? Daqui a 3 minutos está saindo o resultado. E lembrando que vai ser sorteado o ingresso pro Hacking Day. Vai ser sorteado um voucher para o curso de Metasploit, um kit Seguinfo com caneta, chaveiro, camisa e bolsa e pendrive. E esqueci alguma coisa. E um livro de perícia forense computacional. Beleza? Então é isso, galera. Agradeço aí
de coração e até a próxima. Um abraço.